Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Muito prazer, meu nome é Liel. A gente vai dar continuidade ao Estude Comigo usando o Anki, tá? Um aplicativo, uma plataforma de revisões passadas. Hoje vamos tratar de direito interno, mais especificamente de direito constitucional. E dentro do direito constitucional, a gente vai tratar de nacionalidade, que é um assunto extremamente relevante para a carreira diplomática, que é que você está estudando, que é para eu estou estudando, que cai em prova, tanto na primeira quanto na terceira fase, tá bom? Eu vou compartilhar aqui meu Anki. Deixa eu só fechar essa configuração aqui. Eu vou compartilhar meu Anki, só para vocês verem eu criando o caderno da. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e compartilhar de novo. Só para vocês verem eu criando o card, o baralho do, do direito interno, tá? Ó, criar baralho. Eu vou botar direito interno. Pronto. Dentro do direito interno, vamos criar direito constitucional. Porque dentro do nosso edital, aí eu pego aqui e arrasto direito constitucional para dentro de direito interno, tá? Ó, direito constitucional. Porque você sabe, né? Dentro de direito interno a gente tem direito civil, um pouquinho, né? Não é muita coisa. Gente, é quase nada de direito civil. É só ali de uma partezinha bem específica do Código Civil, que é tipo quase nada. Quase nada, é irrelevante. É só a limite, direito administrativo e direito constitucional, tá? Então, a gente tem que saber esses três direitos internos. É bem tranquilo, não se preocupa, não. Mas como tá caindo mais na terceira fase, cara, no 2020, se eu não tiver enganado, 2019, caiu a questão inteira sobre direito interno na terceira fase. Então, assim, é relevante. A verdade, todo ano tá caindo. Caiu uma questão também sobre os princípios constitucionais, princípios fundamentais que regem relações internacionais. Então, tipo, é importante saber e tá na Constituição. Então, vamos lá, gente. Eu criei o CAR, dentro de direito constitucional, vamos criar outro baralho, que é nacionalidade. Nacionalidade. Pronto. E outro baralho, nacionalidade, arrastei para dentro de direito constitucional, agora ficou uma escadinha. Direito interno, direito constitucional, da direito constitucional, direito de nacionalidade. Clicando aqui, a gente já vai poder adicionar os cards, tá? Inicialmente eu pensei em já ir para a Constituição e já pegar de lá, tá? Então vai ficar uma coisa bem mais rápida. Depois eu vou pegar do material do professor. Como tem direitos autorais, eu não posso compartilhar do material do professor. Mas o da Constituição eu posso compartilhar. Então, inicialmente a gente vai fazer questões diretamente retiradas. Eu vou parar meu compartilhamento, compartilhar de novo. Retiradas da Constituição Federal, tá? Por quê? Porque assim, vocês devem estar vendo agora a Constituição Federal, né? Porque assim a gente já garante aquelas questões decorebas de prova. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a adicionar os cards. Espero eu que você esteja vendo essa tela do card. Espero eu. Então vamos lá, primeira questão, gosto de colocar o primeiro aqui para a gente ter uma noção espacial e quantitativa das questões, tá? Então, artigo 12, vou perguntar assim, qual artigo da Constituição Federal? Tem que saber, tem. Qual artigo da CF trata de nacionalidade? Que ele é o porque, pô, tem que saber. Artigo 12, tá? Estão vindo questões com muitos quesitos. Um dos quesitos é fundamentação, gente. Tem que saber a fundamentação. Vamos lá. O que que eu posso utilizar aqui? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa. Vamos colocar os três casos? Vamos colocar. Cite os três casos presentes na Constituição Federal, presentes na CF, que caracterizam brasileiros natos. Vamos lá. Primeiro, nasceu no Brasil. Segundo, nasceu no estrangeiro, mas tem pai ou mãe brasileira e estão a serviço da República Federativa do Brasil. E o terceiro, é nascido também no estrangeiro, mas registrado em repartição competente. Tá? Ou venha residir depois de 18 anos e opte pela nacionalidade brasileira. Tá? Eu pensei que eu não estava gravando. Então, é grande? É, com card grande ficou, mas você viu que eu falei sem olhar para o card, então meio que eu já sei disso. Vai ficar um card só de revisão mesmo, assim, bem rápida, tá? Vamos para a questão 3, dois casos, que são só dois brasileiros naturalizados. Naturalizados. Naturalizados são aqueles que têm língua portuguesa, precisa de um ano interrupto.
aqui no Brasil. E o outro é aquele que precisa de 15 anos, tá? Então, pronto. Tem mais de 15 anos e mais de 1 ano para país de língua portuguesa. É a terceira mesmo, né? É a terceira. Vamos para a quarta questão. Ah, deixa eu jogar aqui a quarta questão. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, serão adquiridos brasileiros, salvo na Constituição. Então eu vou perguntar qual é o requisito, tá? Qual requisito para os portugueses com residência no Brasil, no país, adquirirem, adquirirem os direitos inerentes aos brasileiros? Só precisa de um requisito, vou botar só um aqui, que é a reciprocidade. Reciprocidade, tá? Vamos para a quinta questão. A lei não poderá distinguir, salvo os previstos na Constituição Federal. Vou perguntar daqui, tá? Poderá, poderá estabelecer distinção em brasileiros naturalizados, tá? A lei não, a Constituição pode. A lei ou o CF poderá, a lei não, mas a Constituição pode. Lei não, CF pode, tá? Vamos lá, são carros privativos brasileiros nato, que tem que saber decorado. São seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, são poucos, só decorar isso, presidente. Três presidentes, presidente da República, da Câmara dos Deputados, Senado Federal, porque e ministro do STF, tá? Porque todos eles podem virar presidente da República, tá? Por que ministros? Porque qualquer um desses ministros, eles podem virar presidente do Supremo Tribunal Federal. Qualquer presidente do Supremo Tribunal Federal pode vir a ser presidente da República. Então, eles também não podem. Carreira diplomática, normal. Oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Tá. Então, fechamos a sexta questão. Vamos para a sétima questão. Sétima questão. Poderá ser decretada perda de nacionalidade. Pronto. Aqui é a sétima mesmo? É a sétima. Será declarada perda de nacionalidade brasileira que... Aí eu vou botar os casos, né? Adquirir outra nacionalidade. Ok. E tiver cancelado naturalização ou adquirido nova nacionalidade, tá? Esse primeiro caso aqui é para quem é naturalizado, tá? Que tiver cancelado a naturalização é porque é naturalizado. O segundo caso é adquirir outra nacionalidade, é para pessoas daqui mesmo, tá? Se ela adquirir outra nacionalidade, ela perde a nacionalidade brasileira. Tem duas exceções a esse daqui, tá? Não sei se eu boto aqui. Eu vou botar, salvo nos casos de... Pronto. O Estado estrangeiro reconhecer. Estado estrangeiro reconhecer. Ou quando for imposição, para ter direitos civis lá no outro país. Aí, nesses dois casos, não perde a nacionalidade brasileira. Qual é a língua oficial da República Federal do Brasil? Pergunta besta, né? Mas, vamos lá. Qual é o idioma da República Federal do Brasil? O idioma é a língua portuguesa. Língua portuguesa. Vamos para a questão 9. São símbolos do Brasil, da República Federativa do Brasil? Dois, três pontos. A gente tem um, dois, três, quatro, né? Então, vou botar um quatro aqui, você vê que são quatro. A bandeira, o hino, as armas e o selo, tá? E os DFs podem ter símbolos próprios. Vou botar aqui embaixo. Pronto, dentro da Constituição Federal a gente só conseguiu criar 9 perguntas, 9 perguntinhas. Vou parar meu compartilhamento, que agora eu vou compartilhar só o meu criação dos meus flashcards, tá? E eu vou aqui para o material do professor, vamos começar a fazer resumos
da aula dele, tá? Que eu já tinha feito. Deixa eu só achar aqui. Um minuto. É esse daqui mesmo. É esse daqui. Então vamos lá. Vou iniciar perguntando os, as formas, os dois tipos de nacionalidade, tá? Pronto, eu vou perguntar daqui. Questão 10. Qual é o conceito de povo? Povo é o que constitui a dimensão pessoal do Estado, tá? Qual o conceito de população? Que é a questão 11. População é composta pelo conjunto de pessoas que habitam o Estado, tá? Conjunto de pessoas que habitam o território do Estado, independentemente da população, conjunto de pessoas que habitam o território de um Estado. O povo se constitui de nacionais e a população é nacionais ou qualquer pessoa que esteja dentro do território brasileiro, tá? Um estrangeiro, um nacional de outro país, ele entra no conceito de população, tá? Deixa eu só ir na 10ª aqui e modificar uma coisa. Só modificar uma coisa. O povo é nacionais. Vou aqui acrescentar. Povo constitui a dimensão pessoal do Estado. O povo constitui-se de nacionais, tá? Independentemente de onde eles moram. Então, povo brasileiro, povo brasileiro. Independentemente de ele morar em qualquer outro país, ele é brasileiro. Agora, população não. População tem que estar dentro do território físico brasileiro, tá bom? Qual o conceito de nacionalidade? Nacionalidade é justamente o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo que torna um membro da comunidade que constitui o Estado. Essa é a questão 11 mesmo. Questão 12. Tá, então, é um vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo. Tá? Então, vamos lá, questão 13 agora. Questão 13. Qual o conceito de nacionalidade para Mazzoli e em que se divide? Divide. Na verdade, para Mazzoli, em que se divide a nacionalidade? Dimensões. Quais são as dimensões da nacionalidade? A gente tem duas dimensões, tá? A dimensão vertical e a dimensão horizontal. Dimensão vertical liga o indivíduo ao Estado e a dimensão horizontal liga o indivíduo ao elemento do povo, tá? Então, a dimensão vertical é como se fosse obrigações, tá? Já a dimensão horizontal, como não tem hierarquia, é uma relação de paridade. Acho que eu vou botar ele aqui. Deixa eu abrir aqui para dividir. Ó, obrigações ao indivíduo perante o Estado, que tem subordinação, tá? Já como não tem hierarquia, é a paridade, tá? Então vamos lá. Paridade. Vou dar uma negrita aqui para ficar mais claro as duas coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão 14. Então, 14, ah, qual o conceito de cidadania? Também é importante você saber. Qual é o conceito de cidadania? Cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem pleno gozo de direitos políticos daqueles que não possuem, tá? Direitos políticos. Ou seja, o direito de poder votar, ser votado. Então, pessoas que têm são cidadãos. Pessoas que não têm não são cidadãos. Ok, simples, né? Então, a gente pode saber que o próprio conceito de nacionalidade é mais amplo que a cidadania, tá? Porque nacionalidade
É um vínculo jurídico político. Já a cidadania tem a ver só com direitos políticos. Tá? Essa pessoa tem ou não direitos políticos. Fechamos a 14? Fechamos a 14. Então vamos lá. A doutrina fala que tem dois tipos de nacionalidade. Quais são eles? Quais são eles? Quais são eles? Nacionalidade primária e a nacionalidade secundária, tá? Decore, seja feliz, não tente entender. Primária, originária, decorre do nascimento, né? Decorre do próprio nascimento. Ah, e a secundária, ela depende da vontade, ou seja, é um ato volitivo, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que eu posso dizer, mas... nacionalidade primária, ela pode ser de duas formas. Jus solis ou jus sanguinis. Ou seja, depende. Tem países que basta você nascer no território lá que você já é nacional de lá. Tem países que você tem que ser filho de nacionais de lá. Então, depende. No Brasil, por exemplo, via de regra, você nascendo no Brasil, você já adquire a nacionalidade brasileira. Via de regra. Então, vamos continuar a questão 16. Vamos para a questão 16. Ah, beleza. Vamos para a questão 16. Mais alguma coisa que eu possa acrescentar? Ah, posso pular essas partes. Duas filhos tiveram quando viveram no exterior. Acho que eu vou perguntar esses requisitos, sim. Já são bestas, mas eu acho que tá. Ó, um diplomata italiano está no Brasil a serviço do seu país e se casa-se com uma brasileira. Ele tem um filho que nasce no território brasileiro. O filho será nato. Vou colocar esse caso aqui. Vou colocar. Então vamos lá. São 16. Ó, para que seja excluída a atribuição da nacionalidade pelo critério de solis, é necessário o cumprimento cumulativo de duas condições. Quais são elas? Ó, primeiro, ambos os pais têm que ser do exterior, tá? E algum dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país de origem. Tranquilo, né? Então, para que seja excluída a atribuição de brasileiros pelo critério de solis, ou seja, o critério territorial, o critério de nasceu no país, é necessário o cumulativo de duas coisas. Ambos têm que ser estrangeiros e algum ou ambos têm que estar a serviço do país de origem deles. Tá bom, fechei aqui, vamos para 17. Tem 17. Vou colocar aqui. Depois eu abro as perguntas. Um diplomata italiano está no Brasil a serviço do seu país e casa-se com uma brasileira. E casa-se com uma brasileira. Ele tem um filho. O filho será brasileiro? Vamos lá, vou criar essa pergunta aqui. É brasileiro nato, tá? Ele, diplomata italiano, a serviço do seu país, casa-se com uma brasileira, ele tem um filho que nasce no território brasileiro, será nato, pois apenas uma das condições de exclusão foi cumprida, que é da Jussolis, ou seja, algum dos pais de serviço exterior. A outra, que é ambos os pais de serviço estrangeiro, não foi cumprida. Então, ele vai continuar sendo nato, tá? Cara, isso é muito importante. Eu vou até reler aqui, ó. Um diplomata italiano está no Brasil, a serviço de seu país, e casa-se com uma brasileira. Ok? Ok. Ele tem um filho que nasce no território brasileiro. Ok. Critério jus solis, já pensa em jus solis. Filho será nato, pois apenas uma das condições para a exclusão do critério de sólidos foi cumprida, ou seja, o pai era estrangeiro e estava a serviço de seu pai de origem. Só que a outra, ambos os pais serem estrangeiros, não foi cumprida. Então, nesse sentido específico, será um brasileiro nato, o filho deles. Eu confesso para vocês que eu fiquei em dúvida. Mas, ó, deixa eu ver aqui, ó. Um filho de pai ou mãe brasileiro, ou ambos. Deixa eu só ler aqui o caput. Será brasileiro nato. Os nascidos na República Federal do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Aí, pronto.
É aí que mata mesmo. Ainda que de pais estrangeiros, como tem uma brasileira no meio, né? A mãe é brasileira, então já inviabiliza esse caso aqui. Massa, viu? Eu aprendi uma coisa nova hoje. Beleza, então vamos continuar. Vamos continuar. O item 3 lá do artigo 12 parágrafo primeiro fala filho de estrangeiro que não esteja a serviço do país nasce no território brasileiro, será? Brasileiro, vou colocar essa pergunta aqui. Então, 18. Ó, um filho de estrangeiro que não está a serviço do seu país de origem nasce em território brasileiro. Ele será brasileiro nato. Tá? E os estrangeiros não estão a serviço de seus pais de origem e estão no território brasileiro. Tá? O filho é nato. Tá? Não cumpriu os dois requisitos, que é o quê? Ambos serem estrangeiros e um ou ambos estarem a serviço do seu país de origem. Eu vou até colocar as outras perguntas. Coloca aqui, ó. Questão 19. Ó, um filho de pai ou mãe brasileiro, ou ambos, nasce no território brasileiro. É nato, né, meu querido? Não tem nem nada na cabeça com a questão dessa. A questão 20. Vamos lá. Questão 20. Um filho de pais estrangeiros, sendo que um deles ou ambos estejam no Brasil a serviço de seu país, nasce e seu país e o filho nasce no Brasil, tá? Então, ambos são estrangeiros e um deles está a serviço de seu país de origem. Então, o menino não será nato, tá? Cumprindo os requisitos para excluir o jus solis. Ok, ok. Vamos pro outro ponto. A nacionalidade depende do cumprimento dos cumulativos. Vou pegar aqui o item B, questão 21. No item B, a Constituição Federal estabelece que nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Tá, esse é o item B. É, então, que forma fazer um jeito que eu pergunte aqui a nacionalidade, por essa regra, dois requisitos. Vou botar aqui o artigo 12, parágrafo 1º, inciso B, duas regras. Aqui tem que saber, tá, gente? Eu vou ter aqui justamente para eu puxar da minha memória. O que é isso? Pô, a gente tá falando de qual tipo de nacionalidade? Ó, o filho precisa ser de pai ou mãe brasileira ou de ambos, tá? Ele nasce no exterior. Vou até colocar aqui nascimento no exterior. No exterior. Tá? Ah, tem que ser ou de pai ou de mãe brasileiro ou de ambos, nascendo no exterior. E um deles ou ambos tem que estar a serviço do Brasil, no exterior. Tá bom? Então vamos lá. E o item 3, o item 3 é o seguinte. 22, questão 22. Ó, se nem o pai nem a mãe, o menino nasceu no exterior, mas nem pai nem mãe estão a serviço do Brasil. O menino pode vir a ser nato? Pode. Tem duas opções, tá? A primeira opção é que ele seja registrado em repartição competente brasileira, tá? E a segunda opção é que ele venha residir no Brasil e opte em qualquer momento, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, esses são os casos. Vamos ver aqui, que a nacionalidade potestativa é justamente essa. Eu acho que eu vou colocar o que é nacionalidade potestativa. O que é nacionalidade potestativa? Nasceu no exterior. É, e o indivíduo ele vem a residir no Brasil e a qualquer tempo depois da maioridade ele opta por adquirir a nacionalidade brasileira, tá? Vamos partir para a próxima.
Ah, vamos para a próxima aqui. A próxima é os naturalizados, né? Deixa eu ver aqui. Tem que ter naturalizado. Vamos para a questão 23. 23, na linha A, artigo 2, parágrafo 2º. O que é nacionalidade ordinária? É questão 23 mesmo, né? 23. O que é naturalização ordinária, tá? Vamos lá. Naturalização ordinária, naturalização facilitada, dois requisitos. Vamos lá. Dois requisitos para naturalização ordinária. Residência no Brasil por 1 ano, idoneidade moral e eu acho que tem um terceiro requisito, né? Que tenha que ser originário de país de língua portuguesa, tá? Esses requisitos estão lá na lei de imigração. Depois a gente tem uma aula específica sobre direito internacional, sobre a lei de imigração, TI também, e a gente dá para tratar melhor disso. Mas o que é naturalização ordinária? Precisa de três requisitos: ser originário de país de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Fechou, né? Sem dificuldades. Então vamos lá. O que é naturalização extraordinária? Naturalização extraordinária precisa de alguns requisitos. Três requisitos, na verdade. Residência por mais de 15 anos, precisa de ausência de condenação penal e tem que ter o requerimento, tá? Tem que ter o requerimento. É questão 24, né? Daqui, 24. Questão 24. Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço mais. O Supremo Tribunal. Segundo o Supremo Tribunal, reconhecimento extraordinário pelo Poder Executivo gera. Isso aqui é legal, viu? Porque eu já vi cair em prova. Então, 25 gera gera o quê, né? Vamos lá, gera efeitos declaratórios não constitutivos. Isso é muito bom de cair em prova, muito bom de colocar na terceira fase, tá bom? Ó, o STF, ele disse o seguinte, que o reconhecimento de naturalização extraordinária, aquela que precisa de 15 anos pelo Poder Executivo, que a pessoa pede para o Poder Executivo, ela gera efeitos declaratórios. Outra gera efeitos, aí eu boto na frente, efeitos declaratórios e retroage a data do requerimento. Se você passou 10 anos para requerer, os 10 anos, você só precisa declarar, tá bom? Não vai ser constituído os 10 anos, não, você já tem o direito. Você só não fez pedir ainda, você já tem o direito, só vai declarar aquele direito, tá? Desculpa, gente. Desculpa. 26, vamos para 26. Ah, se era possível, é que matrimônio. Ah, sim. Então, 26 sobre a naturalização jus matrimônio. Então, vamos lá. Que é possível no Brasil? E é possível no Brasil? No Brasil, Brasil maiúsculo, né? Vamos lá. Não. Ah, não é possível. Ó, é importante destacar que o entendimento da STF no sentido de que não se revela possível, tá? Não é possível a naturalização pelo matrimônio, tá? Isso não foi contemplado na nossa Constituição Federal, eu nunca vi e nem pense nisso, tá? Se casou com um brasileiro, você não vai adquirir nacionalidade brasileira. Vamos para a próxima questão. Ah, deixa eu ver aqui. A quase nacionalidade. O que é quase nacionalidade? Pronto. Explicar a quase nacionalidade. Explique a quase nacionalidade. Explique a quase nacionalidade. Vamos lá. Constituição Federal estabelece favorável aos portugueses, tá? A gente chama de quase nacionalidade. E precisa de alguns requisitos. Quais requisitos? E quais requisitos? Tá, os requisitos são três, são dois requisitos só.
tá? Precisa ter residência permanente no Brasil e tem que ter reciprocidade para os brasileiros. Ou seja, Portugal ele deve conferir os mesmos direitos que o Brasil está conferindo. Fechou, né? Dá pra até colocar no outro, mas deixa. Ficou grande o card. Vou colocar no outro, ficou grande. 7. Vamos lá, 27, vamos para a próxima, é 28. Quais requisitos? Requisitos, residente permanente no Brasil e ser tratado de reciprocidade. Vamos para os cargos, né, de presidente. Acho que não precisa disso. Ah, agora daqui é legal, tá? Questão 29. Ó, há ainda outras distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados na Constituição Federal, fora aqueles cargos privativos brasileiro nato, tá? Então vamos lá, são muitos. São três. Vamos lá. São esses daqui. São, ó, 6 vagas para o Conselho da República, tá? E, essas 6 vagas são para brasileiros natos, tá? Depois, não será uma hipótese. Ah, pronto, a extradição de brasileiros natos não pode, tá? Já os naturalizados podem sim, tá? Se eles cometerem crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas antes ou depois. Deixa eu botar aqui. Crime comum antes ou tráfico de drogas antes ou depois. E por fim, a questão da restrição ao direito de propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão de som ou imagem, tá? Essas pessoas, elas têm que esse tipo de empresa brasileira naturalizados há mais de 10 anos, naturalizada há mais de 10 anos. Isso aqui é bem característico, tá? Se for uma sociedade, pelo menos 30% do capital total e votante deverá permanecer brasileiros ou naturalizados com mais de 10 anos, tá? Nossa, isso aqui é muito importante, tá? Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa. Tem que ser mais de 10 anos se for naturalizado. Tem que decorar isso, tem, cara, ó. Que é foda. Tem alguns casos, tá? O senador ou deputado federal não precisa ser brasileiro nato, tá? Apenas o presidente, tá? O único ministro é o da Defesa, pera na nacionalidade, eu já comentei com vocês. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu pergunto isso. Vou perguntar. O cancelamento da naturalização deve ser por sentença judicial, ok. Em virtude da atividade nociva ao Estado. Uma vez tratado e julgado, o indivíduo poderá readquirir mediante uma. São 30, muito boa essa questão, por sinal. É bem processualista. Uma ação rescisória, tá? Não sendo possível nova naturalização. Ah, deixa eu ver o que mais. Aplicação da nacionalidade. Vamos lá. Aquisição de outra nacionalidade. Tem algumas hipóteses que não perde. Ó, a reaquisição de nacionalidade brasileira, no caso de perda positiva, será mediante um decreto, mediante qual instrumento? Mediante qual instrumento? Um decreto presidencial. É uma coisa bem importante, tá? Mediante um decreto presidencial. Ó, destaca-se que a reaquisição de nacionalidade brasileira, no caso de perda de naturalização voluntária, será mediante qual instrumento? Decreto presidencial, se o indivíduo estiver domiciliado no Brasil. Tá bom? Ah, gente, é basicamente isso. Foram 30 questõezinhas que a gente fez. Foram 30 questõezinhas que a gente fez. Eu não sei se vocês viram todos os compartilhamentos. Deixa eu ver aqui. Não está compartilhando, não está mais compartilhando. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Nos vemos lá no Itamaraty. Tchau, tchau.